Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão o acompanhava. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vendo esse evangelho, mas hoje nós também vamos fazer uma menção à primeira leitura do livro do Eclesiástico. E o livro do Eclesiástico fala dessa exaltação e o louvor à criação. E nessa oração, ele diz, no livro do Eclesiástico, que Deus é o autor de toda a criação, que Deus é o Senhor da vida, que Deus é o Senhor que rege todas as coisas e que tudo criado em Deus é perfeito. Isso é o livro que nos leva a remeter a esse sentimento. Então, o autor do livro do Eclesiástico quer exaltar essas obras de Deus. E no evangelho de hoje, da cura do cego Bartimeu, nós vemos uma manifestação da criação de Deus. Lembremos uma simbologia, mas uma figura que acontece lá no Antigo Testamento. Faça-se a luz e a luz foi feita. Então, diante da criação, Jesus é aquele que vem para recriar todas as coisas. Quando pegamos o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim: Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. E Jesus, como luz, ele passa à beira do caminho. Essa passagem de Jesus é algo muito importante, como uma reflexão. A passagem de Jesus na vida de um homem, ela não deve ser uma passagem onde nós não possamos aprender com isso. A passagem de Jesus na vida de um homem o leva a ter uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Curado por Jesus para seguir e se tornar discípulo. Esse foi o que aconteceu com Bartimeu. Ele está sentado à beira de um caminho, e como nós muitas vezes estamos dentro de um mundo, vivemos de uma acomodação, vivemos um conformismo, estamos privados de luz, estamos privados de liberdade, estamos privados de vida, porque lembremos que ele também, além de ser um homem que vivia de esmolas, vivia de uma ajuda dos outros, o Bartimeu não tinha a possibilidade de ouvir a palavra e de meditar a palavra, de ler a palavra. Essa maldição que estava sobre o cego naquele momento da história. Mas conhecia e ouvia. E às vezes, quando vemos demais, nós ouvimos de menos. E Bartimeu com certeza teve a oportunidade de ouvir. E ele ouviu muito sobre a figura e sobre a pessoa de Cristo. E quando Jesus apareceu passando na vida dele, ele não tinha outra atitude a não ser gritar o nome do Senhor. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Há no mundo em que nós vivemos pessoas que às vezes fazem oposições aos nossos gritos de fé, o nosso reconhecimento daquilo que Jesus pode fazer por cada um de nós. Muitas vezes nos acovardamos diante do nome de Cristo e não clamamos o nome dele verdadeiramente na nossa vida. Havia uma única chance, uma única oportunidade da vida do Bartimeu,
que Jesus pudesse vê-lo caído à beira do caminho, diante da sua própria história, diante dos seus conflitos, diante da sua indignidade. Então ele grita novamente, mas muitos se opõem, e ele grita mais alto. Ele deixa a sua capa, aquilo significa uma atitude de se colocar de pé e deixar uma vida para trás para viver uma vida plenamente consagrada no segmento de Jesus. Ele não busca Jesus por interesses pessoais, como aconteceu no evangelho de ontem, quando os dois jovens chegaram para o Senhor e disseram que queriam sentar-se um à direita e outro à esquerda do Senhor. Ele busca porque ele reconhece em Jesus o Messias, o verdadeiro Deus. Então ele deixa a sua situação de miséria. E muitas vezes, meus irmãos, estamos vivendo as nossas misérias humanas porque não buscamos reconhecer ou ver em Jesus o Deus da nossa vida. A fé do cego é uma adesão. Ele segue livremente o Senhor. Cura, Senhor, as cegueiras de todos nós que muitas vezes nos impedem de ouvir o Senhor que passa todos os dias da nossa vida. Cura-nos, Senhor, da nossa falta de fé, porque a primeira cegueira, Senhor, que nós precisamos curar é a nossa cegueira espiritual. Viver com Jesus, viver a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus que passa, é, antes de tudo, entender que as vozes do mundo são contrárias às vozes de Deus. Que Bartimeu hoje, meu irmão, minha irmã, represente cada um de nós, diante das nossas adversidades, diante dos nossos medos, diante das nossas dores, diante das nossas angústias, que Bartimeu hoje nos ensine a viver a nossa verdadeira fé. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Que hoje tudo aquilo que deixa você caído, desanimado, caia por terra, porque Jesus está passando na sua vida. E como ele passa, ouça a voz daquele que vem. O que queres que eu te faça? Essa é a pergunta que Jesus fez a Bartimeu. O que Jesus está perguntando para Bartimeu? Ele pergunta para mim e para você hoje. O que queres que eu te faça? E não duvide. Peça ao Senhor que eu veja. Veja segundo a vontade do próprio Deus. Derrame, Deus, a sua bênção sobre nós e sobre as nossas famílias, sobre as nossas escravidões, sobre as nossas faltas de liberdade, sobre as nossas trevas. Derrame, Deus, a sua paz. E que desça sobre nós a tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.